Nossa intenção neste capítulo é discutir o quanto as práticas pedagógicas atuais encontram raízes na história da pedagogia, isto é, apontar as diferentes maneiras do professor se relacionar com os conteúdos, conhecimentos e com seus estudantes. De acordo com o que você pôde observar na sessão anterior, a universidade é fruto de um processo que visou atender a múltiplas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas na Europa. Os reflexos históricos das primeiras universidades, tanto na sua estrutura de funcionamento administrativo quanto pedagógico, ainda mostram seus reflexos. Até os dias de hoje, a maneira como o professor encara o processo pedagógico está muitas vezes relacionado a uma formação acadêmica que apresenta fortes traços de uma época distante. Em outras palavras, a forma de um professor encarar a sala de aula, seus estudantes, seus conteúdos e até mesmo seus colegas encontra raízes na sua formação escolar. Na verdade, a relação de um professor com seus estudantes só pode ocorrer de duas formas: unilateral, onde o professor fala e o aluno escuta, ou multilateral, onde o professor e alunos se comunicam, refletem, discutem, formulam e reformulam convicções, conceitos, conhecimentos, etc. Trata-se, na verdade, da chamada educação bancária, em que o professor é transmissor do saber, e a educação problematizadora, em que o conteúdo programático não é a única fonte de estudo. O diálogo permanente entre alunos e professores se faz presente. Para tornar mais inteligível o que observamos aos parágrafos anteriores, iremos a seguir apresentar algumas das tendências pedagógicas que norteiam a prática docente. São geralmente classificadas em 4 grandes grupos: tradicionais, pois se trata de um modelo educacional que remonta às origens do ensino escolar e que certamente você já vivenciou alguns de seus reflexos. Rigidez, autoritarismo e ambiente austero são algumas das características presentes. O tecnicista, essa tendência é mais recente no Brasil. Remonta o processo de industrialização, século XX, período em que se fez necessário a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Você já deve estar imaginando que características marcam essa tendência. Afinal, as escolas técnicas são muito presentes até hoje. A transmissão dos conteúdos e a organização racional da sala de aula são algumas das características dessa tendência. Libertário. Trata-se de uma tendência mais recente. Não aparece com frequência. Ela exige muito preparo e compromisso do professor e do aluno. O objetivo é articular a sala de aula e tudo o que acontece nela à realidade vivida. Os professores e alunos devem atingir um nível de consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social. O grande educador brasileiro responsável pela difusão dessa tendência foi Paulo Freire. A crítico social. A tendência crítica, conhecida como crítico social, chegou ao Brasil no início da década de 1970, sendo contemporânea ao modelo tecnicista. Prezado estudante, esta tendência é muito semelhante à anterior. Talvez a diferença mais marcante é o fato desta preocupar-se em compreender o mundo por intermédio da reflexão, enquanto a anterior busca, em conjunto com a reflexão, a transformação desse mundo. Pois é, fazendo um retrospecto de sua vida acadêmica, seus professores seguiam uma tendência tradicional, tecnicista, libertária ou crítico social dos conteúdos. E você, que tipo de tendência apresenta mais intimidade? Qual delas você considera a mais adequada? No próximo capítulo, estaremos discutindo a importância do projeto de ação como um instrumento indispensável para uma boa prática docente.